E você começou, tipo, na pré-escola já, lá no Passadão mesmo? Cara, eu comecei desde quando eu me entendo por gente, assim. Porque quando eu era criança, assim, eu era muito agitado. Hoje eu sou bem de boa. Mas quando eu era criança, eu era muito agitado e tal. E o que me fazia ficar quieto era quando eu pegava lápis e... Tem uns desenhos até hoje, assim, com algumas tias e tal. Uns abstratos. E o que me fazia ficar quieto era a canetinha, lápis de cor, ficava de bruço. Tem até foto de fralda ainda e lá rabiscando. E começou daí. Nossa, foi desde o berço mesmo. Foi bem do berço. E aí, quando eu tava na creche ainda, eu fazia várias viagens de ônibus, aquilo me marcava demais. Eu gostava de olhar o painel do ônibus, os botões, aquela coisa de criança mesmo, né? E aí eu tentava desenhar aquilo. Aí na creche, os professores já falavam pra minha mãe, seu filho tem dom. Aí quando eu tava na primeira, na segunda série... quando eu tava na segunda série, aqui em Itatiba, porque eu vim de São Paulo, né? Mas na segunda série tinha uma professora que ela tinha algum parentesco com o Pedro Gava, que é um pintor bem conhecido aqui eu da conheço cidade. ele. E aí ela falou, inscreve seu filho num curso dele, quando você puder. Só que não tinha grana na época, não tinha dinheiro nem, às vezes nem pra comer direito, né? Passamos bem apertado, assim. Mas foi sempre, cara, isso na escola, sempre desenhei. E o grafite começou quando eu tinha 18 anos só. Aí foi bem depois, né? Tive o primeiro contato em São Paulo, que eu ia pra lá, via, né, alguma coisa. E aí eu fiquei doido quando eu vi na parede um negócio colorido, uma linguagem assim, da hora diferente. Falei, nossa, mano, eu preciso fazer isso. Não sabia como, não tinha informação, não tinha internet, nada. Mas aí, sabe quando despertou aquela coisa que estava meio adormecida? E quando eu era criança também eu via os desenhos, tipo Thundercats, assim, por exemplo. Passava Comandos em Ação. E aí os Jaspion, esses super-heróis que foram os primeiros japoneses e tal. A gente assistia e ficava pulando na rua. E eu curtia muito desenhar também. Eu desenhava a história lá, fazia o robô gigante, aí o bonequinho pequenininho com a Que da espada. hora. Meio que destruindo. Aí eu fazia explosão, meio que rabiscava assim, com a boca eu já ia fazendo o barulho da explosão também. Fazia um fanzine, Eu praticamente. tenho uma foto disso guardada, era uma foto bem rara da minha mãe, assim, que eu tenho guardada. Aí hoje, tipo assim, a foto é importante, mas pra mim hoje o desenho é mais importante que a foto. Eu até guardei pra colocar numa moldura agora. Caraca, Porque que são da hora. coisas que marcam, assim, né? E aí foi... Caraca, mas você só Foi indo, começou, tipo, a parte do grafite mesmo com 18 anos? Com 18 anos. Porque eu lembro que com 15, quando eu comecei a fazer Senai, tinha uns desenhos técnicos, tudo. Eu fiz marcenaria, né? Aquele curso que era na época, era o dia inteiro. E eu achava bem chato, assim, mas foi legal que eu aprendi perspectiva, desenho isométrico que tinha, né? Tinha as folhas de referência, aqueles risquinhos lá pra você seguir e tal. Era bem chato. Mas aí eu via que tinha, tipo, na parede, até do Pedro Gava, inclusive, tinha tipo um quarto, assim, perspectiva, que ele fez os móveis que nós fazíamos lá, né? Que cada aluno legal. fazia um móvel. Assim, você fazia os móveis pro quarto, depois você levava, quando finalizava o curso, depois de 2 anos. E nós fizemos lá, tudo cerejeira, madeira maciça e tal. E aí, quando eu vi aquilo lá, eu falei, nossa, é um desenho técnico, mas é um desenho técnico artístico, né? Eu falei, nossa, quero fazer isso, da hora. Mas aí eu fazia já uma coisa mais sombreada, com lápis 6B. E nessa época, tipo, 15, 16 anos, eu fiz um curso eu morava lá no Clube de Campo Fazenda e tinha uma mulher que ela dava aula de desenho artístico. Aí eu vi uns moleques, assim, mais novo que eu, aí ela expunha lá num espaço lá, que dava pra ver bem, né? Ela tem um giz pastel, assim, que você faz bem realista. Eu falei, nossa, esse moleque não sabe desenhar nada, tá desenhando melhor que eu. Tipo, eu vi assim, né? Eu falei, como assim, né, velho? Aí fui procurar saber, fiz um tempo de curso com ela, foi bem legal, ajudou bastante. E aí, com 18, eu comecei a fazer grafite, que aí foi quando eu comecei a trabalhar, foi quando eu comecei a ir pra igreja, foi tudo meio junto, assim, né? Que eu me converti e tal. E aí, depois daquilo, nunca mais eu parei, né? Eu lembro que eu peguei meu primeiro salário, eu fui pra São Paulo, peguei um monte de lata de spray, já pintei meu quarto, minha mãe ficou doida, né? Eu já tinha feito um desenho, na verdade. E fiz um bonequinho meio malandro, assim, com óculinho, com a touca, que era tipo hip hop, né? Porque o grafite ele vem do hip hop, eu já curtia rap, eu andava com os moleques que ouvia rap, dançava break, ficava girando lá, eu tentava fazer. Só que eu era muito ruim pra dançar, os moleques dançavam, tipo, tinha bom molejo pra fazer os negócios, meio de vento lá. Aí eu só fazia os negocinhos assim, né? Tentava fazer os negocinhos, tipo, dar umas quebradas assim. Mas eu era muito ruim pra dançar. Eu falei, mas desenhar eu sei, né? Mas não tinha informação, não tinha nada, assim. Então, ia Nossa, tentando... engraçado, porque o grafite que você começou, você nunca fez grafite meio que legal, assim, né? No começo. Já. Na verdade, os primeiros foram ilegais. Então, o primeiro foi no meu quarto. Aí, nessa época, eu fiz um primeiro... Se eu não me engano, foi na quadra... na quadra lá do Clube de Campo. Tinha 2 quadras, né? De futsal. Uma maior, outra menor. Eu fiz atrás do gol, assim, uma letra. Fiz um Léo, assim, bem grandão. Tipo um vermelho subindo um laranja, uns tons... Tipo, parecido com o que tá aqui, mais ou menos.
Escondido, você fez isso. Tipo, à noite, assim. Aí eu fiz uma vez, aí tinha um monte de moleque que chegou lá, falava, vamos fazer também. Os moleques eram tudo de São Paulo, a gente fechou a quadra inteira num dia só. Tudo com tinta latex velho, que eu nem sei de onde que eu conseguia lá, os moleques fizeram. Aí eu fiz um outro, fiz um bonequinho do lado, só com spray preto, assim, tentando. Aí depois eu fiz numa casinha, e aí foi indo, foram os primeiros, assim. E aí depois eu fiz no Jardim México, perto do Oscar Lina ali, consegui uns muros, tinha umas vielinhas lá. E aí eu fiz os primeiros lá. Aí depois eu conheci uns moleques que já fazia, que tava começando também. Já tava um pouco à frente deles, assim, mas eles estavam tentando, aí eu conheci eles, aí foi embora. Aí a gente começou a evoluir. Mas eu comecei a aprender mesmo depois de uns 3 anos, assim. Porque eu não tinha informação de nada, o traço não conseguia fazer fino, sabe? A passagem de cor. Esse foi mais um corte do Quiote. Se você quiser ver o episódio na íntegra, o link tá na descrição. Deixa o like, se inscreve e marca o sininho.